Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e vamos hoje então encerrar aquele ciclo que nós combinamos sobre o colesterol. Então nós já falamos algumas coisas, vamos recapitular brevemente. O colesterol é um fator de risco cardiovascular, já demonstramos isso através dos estudos de Framingham, que é uma coorte. Demonstramos isso através do estudo Mr. Fit, que é um estudo de intervenção alimentar. Mostramos isso através de estudos relacionados à hipercolesterolemia familiar. Também mostramos que a dieta é pouco eficaz na redução do risco cardiovascular, que foi demonstrado então tanto no estudo Mr. Fit quanto no Peer Trial, um estudo recente do Dr. Salim Yousuf. Então, já sabemos então que o colesterol, ele per se, independente de qualquer coisa, é o principal fator de risco para infarto do miocárdio. Também citamos outro trabalho do professor Salim Yousuf, que era um caso controle denominado Interheart, publicado no Lancet. Então, sim, o colesterol é um fator de risco cardiovascular. Contudo, uma coisa é ele ser um fator de risco cardiovascular, outra coisa é eu reduzindo o colesterol, eu irei reduzir este risco, não é? E que custo que eu terei nisto? Custo financeiro e custo biológico. E é isso que nós vamos discutir agora. Então, vários ensaios, há muitos anos, têm sido realizados com o racional de que eu reduzindo o colesterol, eu vou reduzir eventos cardiovasculares. Porque a única razão pela qual uma pessoa pede o exame de colesterol não é por curiosidade, e sim para saber se vai diminuir eventos, vai diminuir infartos, vai diminuir derrame e, sobretudo, morte de qualquer causa ou cardiovascular. Então é por isso que se solicita. Se não houvesse tratamento para o colesterol, de pouca valia também teria o exame, porque se eu não tenho nada para ofertar em termos de resolutividade, creio que seria meio discutível a necessidade do método, não é verdade? Mas vamos para a frente. Aqui é um ensaio clínico publicado no JAMA, que é um dos periódicos médicos mais conhecidos, é o Journal of American Medical Association, 1984, quer dizer, de 1984. É o LRC-CPPT. Então, era um estudo com colestiramina, que não tem nada a ver com estatina, é um sequestrador de ácidos biliares, de sais biliares. Às vezes recomenda-se o uso em crianças, porque estatina muitas vezes em crianças você não pode usar, mas ele tem muitos efeitos colaterais. Então, apesar de o estudo ter mostrado benefício, redução de mortalidade, claramente esse estudo demonstra, começando então uma saga, uma história em relação da redução do colesterol com redução de desfechos cardiovasculares. Isso aqui era um estudo bastante interessante, pacientes assintomáticos, 3.800 homens assintomáticos de meia idade, né? Então houve uma redução de 19%, com uma significância estatística. O desfecho primário era morte coronária e infarto não fatal. Então era uma época em que se podia ainda estudar, principalmente na prevenção secundária, qualquer droga contra o placebo. Era uma época mais antiga. Hoje se considera antiético. Nenhum comitê de pesquisa no mundo irá aceitar um estudo, por exemplo, numa prevenção secundária, repito, pessoas que já tiveram infarto, já colocaram stent, que já operaram o coração, que não usa estatina, né? Isso é proibido. Não é, eu não ganho nada de nenhuma indústria, não trabalho para nenhuma delas, não tenho interesse nisso. Fique claro isso.
mas nenhum comitê de ética em pesquisa, qualquer médico vai te falar isso, iria aceitar um teste contra placebo quando existe um tratamento comprovado que reduz morte cardiovascular. Então seria completamente antiético em nenhum lugar do mundo, nem na China, nem no Japão, nem na Austrália, nenhum lugar do mundo. Muito bem. Então nós vimos a colestiramina, e aí depois da colestiramina, começou a história das estatinas. E aqui nós temos um estudo que teve 12 anos e meio, um follow-up, que ele compara em pacientes com hipercolesterolemia familiar, aqueles que usavam estatina versus aqueles que não usavam estatina, uma curva Kaplan-Meier. Vocês vejam que a boca do jacaré ela abre logo, não é? Então há uma diferença grande nos pacientes que tomavam estatina, morriam menos ou morriam depois. Hipercolesterolemia familiar, repito aos senhores, é uma doença na qual existe um aumento expressivo do colesterol e o único fator de risco é este. Sobretudo acomete crianças e elas têm infarto entre 13 e 14 anos, hipercolesterolemia familiar. Então, se o colesterol não é importante, por que essas crianças teriam infarto e morte precoce? Não é verdade? Não faria sentido. Vamos para a frente. Então, houve uma série de publicações que chamaram de Big Five, Summer Data. O Lipid, Care 4S, AF-TEX, WOS, que são estudos que usavam estatinas contra placebo ainda nessa época. Então vocês vejam aqui, morte de ordem cardiovascular, infarto do miocárdio, cirurgia de ponte de safena ou angioplastia. Então a taxa de redução dessas situações quando utilizadas estatinas. Então parece que esse conjunto de estudos, vocês vejam, não foi um único estudo, todos vão no mesmo sentido de que pacientes graves ao benefício da estatina. Nós falamos aqui de prevenção secundária e falamos de hipercolesterolemia familiar. Muito bem. Aqui nós temos um outro cenário, por exemplo, o estudo Jupiter e o estudo Prove-It. O estudo Jupiter eram pacientes que não tinham colesterol alto e tinham proteína C reativa aumentada elevada, portanto tinham doença inflamatória, não é? E houve uma evidência clara de que o uso de rosuvastatina nestes pacientes reduzia também o risco cardiovascular. No Prove-It, eles fizeram algo até mais interessante. Pacientes que tinham colesterol elevado e proteína C reativa aumentada tinham mais benefício do que aqueles que só tinham proteína C reativa aumentada ou só tinham colesterol aumentado, mostrando claramente a teoria da inflamação. Portanto, a teoria do colesterol sozinha, ela não se sustenta. Ela é importante, o colesterol ele é um fator de risco, contudo, 80% dos pacientes que têm infarto, eles têm os fatores de risco clássicos, mas 20% não os têm. Portanto, há de se preocupar com este restante também. Então, uma única teoria, uma única hipótese que já foi comprovada efetiva, né? Ela não é o suficiente porque a doença é por demais complexa. Então, não queremos nem podemos simplificá-la, porque não se trata de uma partida de futebol, né? Não é que você entende tudo, lateral direito, quarto zagueiro, centroavante, não. Ciência é um pouquinho só mais complexo do que isso. Bom, as estatinas então foram testadas com esse estudo Miracle no ambiente pós-infarto do miocárdio. Então o paciente tinha infarto do miocárdio e recebia estatina. E também demonstrou benefício, não é? Claramente, novamente, a curva Kaplan-Meier
mostrando uma diferença do tratamento padrão contra o tratamento adicional com estatina. Bom, então vamos a um dos melhores estudos neste campo, publicado no Lancet, que eu já falei para os senhores, na minha opinião, junto com o British Medical Journal, mas o Lancet eu acho que ainda é melhor. Ele mostra o CTT, que foi um estudo com 26, uma meta-análise com 26 estudos, que demonstra claramente, tanto na prevenção primária como na prevenção secundária, o benefício das estatinas com redução de eventos. Vamos lá, claramente, olha lá. Vamos lá. Mortalidade, 12%, mortalidade total. Mortalidade cardiovascular, redução de 19%. E assim vai, né? Eventos cardiovasculares como um todo, aqui no canto, 21%. Mas vocês podem ver que tudo quanto é evento cardiovascular, revascularização e morte, infarto miocárdio, então, claramente, tanto na prevenção primária como na prevenção secundária, as estatinas conferem redução de morte cardiovascular, conferem benefícios. Então, não resta dúvida disso. Mais de 170 mil pacientes estudados. De tal sorte que temos aqui a Cochrane, novamente a Cochrane Collaboration, que é uma instituição muito renomada, fala então sobre as estatinas na prevenção primária, e os autores concluem claramente que existe então redução de todas as causas de mortalidade, eventos cardiovasculares maiores e revascularização em pessoas tratadas com estatinas quando comparada com aquelas não tratadas com estatinas. Então aqui fica claro também, uma opinião de uma instituição totalmente isenta nesse sentido, né? Que as estatinas conferem, sim, benefícios de redução de mortalidade cardiovascular, claramente demonstrado aqui por vários papers, como eu citei para os senhores. O PROSPER é um estudo também com estatinas em indivíduos idosos, também mostra benefício. O benefício é menor, como eu já falei nas apresentações anteriores, mas existe sim o benefício, né? O estudo PROSPER demonstrou isso. Bom, mas vamos além das estatinas. Outras formas de redução de colesterol também são efetivas? E foi isso que queria saber o estudo Improve It, que foi apresentado no American Heart Association de Chicago, alguns anos atrás. E o resultado do estudo claramente demonstrou, sim, o benefício. Quando utilizado dupla inibição versus, dupla inibição era simvastatina mais ezetimiba, contra simvastatina isoladamente. Quando utilizava dupla inibição, o que acontecia? Acontecia que abaixava mais o colesterol e diminuía o risco. Havia necessidade de se tratar 50 pacientes, o NNT era de 50, para verificar esta diferença, não é? Então, mas não houve dúvida que a hipótese do colesterol, ela se sustenta, claramente. O SHARP também, estudos com pacientes com insuficiência renal não dialíticos obtinham vantagem em relação aos dialíticos. Nós sabemos que pacientes com insuficiência renal têm um alto risco cardiovascular. E no estudo aqui, SHARP, que é um estudo com dupla inibição, mostrou benefício indiscutível. Vocês podem ver aqui a curva Kaplan-Meier de novo. Contudo, existem situações nas quais as estatinas não promovem benefício. Aqui, 4D e Aurora. São estudos com pacientes com insuficiência renal dialítica. Nesse grupo de pacientes não existe o benefício das estatinas. Então, como os senhores veem, há necessidade de individualizar os tratamentos. Então não se trata aqui de tratar todo mundo, como alguns propõem, outros propõem não tratar ninguém, e eu sou o que chamamos de terceira via, que é o quê? Tratar quem precisa ser tratado, e de forma adequada, né? Esta é a minha opinião pessoal.
Vamos lá. Então aqui nós temos uma tabelinha de número de pessoas que têm colesterol alto necessários para tratar, para evitar um desfecho clínico. Então nós vemos quanto maior o risco que o indivíduo tem, por exemplo, prevenção secundária, menor é o número necessário para tratar, e quanto menor é o risco do indivíduo, baixo o risco, maior é o número de indivíduos que eu tenho que tratar para obter benefício. Obter benefício no que tange a redução do risco cardiovascular de eventos, eu sempre vou ter. Mas vemos que não é bem assim, não é? Então, ficou claro aqui? Eu vou passar de novo para vocês. Quanto maior o risco, maior o benefício do uso da droga. Outras drogas têm surgido, como aqui os inibidores PCSK9. São drogas injetáveis, subcutâneas e usadas a cada 15 dias. Tem a evolucumab e a alirocumab. Então são duas drogas novas, abaixam bastante o colesterol, mas bastante mesmo, só que os benefícios têm um pouco menos de efeitos colaterais que as estatinas, só que o preço é proibitivo no Brasil, R$ 2.500 o tratamento mensal. Então a indústria farmacêutica realmente poderia nos ajudar um pouquinho, né? Esse preço é proibitivo para países como o nosso, né? E existem novas terapias sendo testadas, como vocês veem aqui, outras drogas que também agem nos inibidores PCSK9, só que por um mecanismo diferente, no RNA mensageiro, e, enfim, tem outras coisas sendo pesquisadas. Anacetrapib, que é um inibidor CTP, que ela, enfim, aumenta o HDL, diminui o LDL e mostrou resultado recente, foi apresentado no estudo agora no ESC de Barcelona, esse ano, né? Então, foi uma coisa bastante interessante. A anacetrapib, ela não é da família das estatinas e mostrou resultado. Então, veja, não é que eu sou favorável ou contra as estatinas. O que existe é que hoje no Brasil e no mundo, é a pedra angular no tratamento do colesterol. Por quê? Por causa do preço, o custo do remédio em relação aos demais, ela se mostra mais interessante. Por exemplo, vamos lá, acabamos de falar, inibidores PCSK9, custo proibitivo. Ezetimiba, a ezetimiba, que é um dos componentes daquela dupla inibição, ela abaixa apenas 15% do colesterol quando utilizada isoladamente. Portanto, é interessante nos pacientes intolerantes às estatinas? Claro que é, depende do risco que eles têm. Então, pacientes de baixo risco, na minha opinião, não devem ser tratados. Simplesmente mudança no estilo de vida, combatendo os outros fatores de risco, abandono do tabaco, restrição do sal, aumento da atividade física, sobretudo perda de peso, mais importante, porque ganho de peso leva à inflamação. E como nós vimos, a inflamação mantém relação com a doença arterial coronariana. Então, mudança do estilo de vida, independente do uso de remédio ou não, é absolutamente necessário. Nos pacientes de alto risco, ou seja, prevenção secundária, ou risco estimado por fórmulas que a gente utiliza, acima de 20%, necessário o uso de alguma coisa, sobretudo estatina, que é aquela que tem mais evidência. Qual a dose? A máxima tolerada pelo indivíduo. Você também não quer que o indivíduo sofra, porque estatina pode dar efeitos colaterais. Então, o objetivo não é você chegar num bom termo, oferecer o benefício sem promover danos à pessoa, obviamente. Então, isso tem que ser conversado individualmente, paciente a paciente. Não é? Outra questão. Quais são os problemas ligados às estatinas? Bom, estatinas, elas causam... não é que causam? Podem causar, na literatura, de 5 a 28% de dor muscular ou fraqueza muscular. Bom, vai depender do risco em questão, paciente de alto risco,
temos que ver, trocar estatina, às vezes você muda uma estatina para outra, melhora o cenário clínico, melhora os sintomas do paciente. Ela realmente aumenta um pouco a glicemia, é fato, aumenta 4, 5 pontinhos na glicemia de jejum, por causa do aumento da resistência à insulina. Só que justamente o paciente diabético é um dos grupos que mais se beneficiam do uso da estatina. Já foi claramente demonstrado isso, não é? Estima-se que para cada 4 vidas salvas com estatina, você cria um diabetes. E todo indivíduo diabético deve estar tomando estatina, porque 50% a 60% dos diabéticos morrem do coração e, portanto, são vistos como indivíduos de alto risco, né? Em 7 anos, o Steve Hafner mostrou para a gente isso, o risco de um diabético vir a ter um infarto equivale a uma pessoa que já colocou pontes de safena, não é? Então, são pacientes graves. Diabetes, não existe diabetesinha. Ah, estou com um diabetesinho. Não. Um simples pré-diabético, como as pessoas, o caso é levezinho, eu tenho pré-diabetes. Já significa que ele perdeu 50% das células beta no pâncreas. Portanto, ele está cursando, evoluindo no curso do diabetes e todas as suas complicações macro e microvasculares, incluindo cegueira, amputação de membros, disfunção erétil, infarto, AVC e neuropatias, né? Bom, falam, às vezes algumas pessoas falam, remédios para colesterol dão câncer. Não. Aqui, claramente, uma publicação do British Medical Journal, do Brooks, aqui, claramente, aqui, nesse último cenário, vocês podem procurar lá na British Medical Journal 2009, Brooks, aqui claramente não há evidência nenhuma associação de câncer com estatina, né? Como eu falei ontem para os senhores, as estatinas nos indivíduos jovens, ela confere uma proteção contra Alzheimer, e nos indivíduos idosos ela não conferiria essa proteção. E a Cochrane faz uma revisão sobre o uso das estatinas nos indivíduos com doença, com quadros demenciais, e mostra que não há benefício das estatinas para redução de Alzheimer, né? No tratamento do Alzheimer não há benefício algum. Então, temos que colocar aqui as verdades. Benefícios, vantagens, desvantagens. Com relação a enzimas hepáticas, as estatinas aumentam as enzimas hepáticas? Sim. Acontece um caso grave para cada 1 milhão de usuários de estatina. Este é o dado, tanto que a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, nem recomenda mais a monitorização desses marcadores, TGO, TGP, de forma regular nos pacientes que usam estatinas, né? Agora, a pergunta que fica, eu devo tomar ou não devo tomar? São decisões que você tem que tomar junto com o seu médico, né? Por quê? Porque se você tem baixo risco, provavelmente não é o caso. O médico vai ter que calcular o seu risco e falar, olha, vale a pena tomar porque o seu risco em 10 anos é tanto. Então, ou seu risco é 2%, 3%. Não faz sentido tomar um remédio. Por quê? Você vai diminuir esse risco para 2%, para 1%, portanto, não faz o menor sentido você tomar o remédio. Bom, meu risco é 30%. Poxa, se meu risco é 30%, é um risco alto. Eu vou mudar esse risco para uns 10%, 5%, 10%, que seja. Eu tenho um ganho objetivo. Poxa, você compra um bilhete na loteria com uma probabilidade de 1 em 1 milhão de ganhar na loteria e investe dinheiro nisso. Poxa, eu acho que você diminui o risco de morrer, perder sua vida, acabou, game over, né? Eu acho que nesses casos não resta dúvida, vale a pena, é indiscutível. O mundo, não só eu, quanto o mundo inteiro acha. O problema está naqueles pacientes com risco intermediário, que circulam lá no risco entre 10% e 20% de ter um infarto. Então, nesse grupo de pacientes,
você tem que lançar mão de outras ferramentas, são chamados agravantes de risco. Você vai então ver se ele tem história familiar de doença cardiovascular prematura, que significa o pai teve infarto ou morte cardiovascular, parente de primeiro grau, né? Negócio de tio, negócio esquece. Pai, mãe, irmãos, com menos de 55 anos ou mãe com menos de 65 anos. Caso não haja isso, descarta essa possibilidade. Outra coisa, doença estabelecida em outros sítios. Por exemplo, o indivíduo tem claudicação intermitente, tem dificuldade para andar por obstrução arterial periférica, visto no ITB ou no ultrassom arterial periférico. Diabético, por exemplo. É um indivíduo de altíssimo risco, não é? Paciente com placas encarótidas, pacientes com score de cálcio coronariano elevado. Quer dizer, muitos convênios não cobrem o score de cálcio coronariano, isso é um absurdo, né? Que é um exame maravilhoso, o exame que ele mostra aspectos, então, anatômicos, né? Aspectos anatômicos. E aí você vê, por exemplo, quando você usa isoladamente uma ferramenta, isso aqui a gente chama de uma curva ROC. Curva ROC é isso aqui, sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a capacidade do método de ver verdadeiros positivos, especificidade é a capacidade dele de ver os verdadeiros negativos. Então, na curva, isso aqui do meio é a neutralidade, significa, olha, cara ou coroa, né? Que em inglês é face or tail. Face or tail, cara ou coroa. Não faz diferença, o método não serve para nada. Então, quando a gente faz essa estratificação, eu vou ter mais ou menos 0,60 e pouco, 65. Então, ela é boa, mas falha muito, eu vou falhar. Então, eu tenho que ficar de olho, eu vou ter que lançar a mão de outros métodos. Quando eu uso métodos anatômicos, essa minha possibilidade de acerto já joga lá para 0,8. E quando eu uso, que eu gosto muito, é o que eu estudo, métodos funcionais, por exemplo, função endotelial, como nós falamos ontem, que é o Big Bang, onde tudo começa, função endotelial, nós pulamos, quando somamos o tradicional, mais estudos anatômicos, mais estudos funcionais, para 95%. Então, a minha chance de acerto para saber quem é alto risco e quem deve tomar o remédio aumenta muito. Então, por isso que eu falo que medicina é individualizada. Não adianta. Tem pacientes que são extremamente intolerantes à estatina, você não vai dar. Tem pacientes que não suportam. Como é que você vai fazer? Não faz sentido. Todo mundo deve tomar? Claro que não. Agora, paciente de alto risco e, no Brasil, pacientes em prevenção secundária, com gravíssimo risco, apenas 25% deles estão tratados. Que é uma pena, são 350 mil mortes por ano, uma a cada 2 minutos, e nós precisamos reduzir isso. Como é a melhor forma de redução? Informação. Informação, 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 consciência. Primeira coisa, mudança no estilo de vida. Segunda coisa, procurar um médico bem formado, né? E terceira coisa, aderência aos tratamentos propostos. Ok? Espero ter contribuído com você, com esses 3 vídeos sequenciais sobre colesterol e que pode ajudar a tua vida de alguma forma. Um grande abraço, até breve.